Olá! Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Olá. Hoje a gente vai seguir uma trilha assim super fascinante. Sabe aqueles livros que ficaram gerações em estantes de bibliotecas, talvez meio esquecidos? Uhum. Então, eles ganharam uma nova vida online, acessível para qualquer pessoa, basicamente. E a gente tem um material muito interessante aqui, é um texto que a gente achou dentro de um desses livros digitalizados pelo Google. Ah, que curioso. O próprio Google explicando o processo. Exato. O texto explica a iniciativa por trás dessa biblioteca digital imensa. Legal. E a nossa missão aqui hoje é entender essa jornada, né, do físico para o digital. O que significa de verdade um livro estar em domínio público nesse contexto, um digital, globalizado, Certo. e também quais são as regras, né? As regras do jogo que o Google definiu para quem quer acessar e usar esse tesouro todo. Entendi. Como algo tão antigo virou tão acessível e o que a gente precisa saber para usar isso direito, né? Isso, tipo, como um livro que estava lá esquecido na prateleira, de repente está acessível para o mundo todo com os cliques. E o que a gente precisa, assim, ter em mente antes de sair usando. É uma transformação e tanto. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. A ideia de pegar um volume antigo, às vezes frágil, né, e transformar em pixels é impressionante por si só. Como é que funciona isso na prática, segundo o que o material diz? Bom, pelo que o texto descreve, o Google fez parcerias, né, com várias bibliotecas pelo mundo. Assim, parcerias. Isso. E aí eles digitalizaram esses volumes. O texto até enfatiza que não foi só jogar numa máquina, sabe? Foi um processo cuidadoso, escanear página por página. Uma preservação digital mesmo. Exato. Uma forma de preservação que, sei lá, talvez nem os bibliotecários imaginassem décadas atrás. É preservar e, ao mesmo tempo, Dá acesso, né? sim, dá acesso. O objetivo que eles colocam é bem ambicioso: tornar os livros do mundo descobertos online. Não é só guardar a cópia digital. É mais que isso. É um esforço ativo para indexar, para tornar pesquisável, sabe? E com isso democratizar o acesso a um monte de história, cultura, conhecimento. Pensa em livro raro, edição esgotada. Coisas que antes seriam super difíceis de achar. Exatamente. Exigiriam ir até uma biblioteca específica, talvez em outro país. Agora, potencialmente, está ali, a um clique. E tem um detalhe que o texto fala que eu achei, nossa, muito legal. As marcas, anotações e outras notas de margem Ah, sim, que estavam no livro original, elas aparecem no arquivo digital. isso é fantástico. Não é. É mais que só digitalizar o texto. É capturar um pouco da história daquele livro específico. É quase como ver os fantasmas dos leitores antigos, né? Totalmente. Dá uma dimensão humana, uma conexão. Você pensa na jornada do livro. Saiu da gráfica, foi para a editora, para a biblioteca, passou por várias mãos. E agora tá na nossa tela. Essa preservação das marcas, ela vai além do sentimentalismo, sabe? Para pesquisa histórica, literária, essas marcas, um sublinhado, um comentário, até uma mancha de café, quem sabe, podem ser fontes primárias muito ricas. Não tinha pensado por esse lado. Elas dizem como as obras foram lidas, interpretadas, às vezes até contestadas em épocas diferentes. Preservar isso digitalmente nos adiciona uma camada de profundidade que vai muito além do texto puro. Mostra um respeito pela obra e pela vida dela ao longo do tempo. Faz todo sentido. E isso leva a gente para um conceito-chave que o material explica. O que é, afinal, um livro em domínio público? Certo. O texto dá uma definição bem direita. É uma obra que ou nunca teve direitos autorais, ou o prazo legal desses direitos já expirou. Basicamente, pertence a todo mundo, né? Sim, a base é essa. O material até usa uma linguagem bonita, chama de portais para o passado, né? Guardiões da história, da cultura. Só que aí a coisa começa a ficar um pouco mais, digamos, cabeluda. Ah, sempre tem um mais, né? Pois é. O próprio texto do Google alerta para isso. Esse status de domínio público, ele não é igual no mundo todo. Ah, não. Não. O que é domínio público nos Estados Unidos, por exemplo, onde o Google começou muito disso e onde as regras deles foram bem baseadas inicialmente, não é necessariamente domínio público aqui no Brasil, ou na Alemanha, ou em qualquer outro lugar. Entendi.
As leis de direitos autorais, principalmente quanto tempo dura a proteção, variam muito de país para país. Então, essa ideia de ser público é mais complexa do que parece. Quer dizer, só porque eu achei o livro lá no Google Books não é um passe livre para eu usar de qualquer jeito. Principalmente se for para algo além de ler para mim mesma. Exatamente. A facilidade técnica, né, a digitalização, ela não derruba as barreiras legais, que ainda são, na maior parte, nacionais ou regionais. Tá. Um livro pode estar em domínio público nos Estados Unidos porque o autor morreu há mais de 70 anos, que é uma regra comum lá, mas talvez aqui no Brasil a regra seja outra, ou para aquela obra específica teve uma extensão do prazo, enfim. Nossa, que complicação. Isso cria um campo meio minado, legalmente falando, para os usuários, para pesquisadores e até para o próprio Google, né? A plataforma disponibiliza globalmente, mas a legalidade de como você usa depende de onde você está. E como o Google se coloca nisso tudo? O texto fala que eles são parceiros das bibliotecas, meros guardiões. Parece uma postura modesta? Parece. Mas eles também deixam claro que o projeto custa caro. Sim, essa dualidade é interessante. De um lado tem esse discurso de serviço público, né, facilitar o acesso, do outro tem a realidade. Digitalizar milhões de livros, guardar esses dados todos, manter a plataforma, é um negócio caríssimo. E imagino. E é por causa dessa realidade que eles criam as diretrizes de uso que o material detalha. O objetivo é bem claro: deixar usar para fins pessoais, para pesquisa, mas evitar abusos. Especialmente o uso comercial em larga escala, que poderia, explorar o recurso sem ajudar a manter, ou pior, violar direitos em alguns lugares. Certo. Então vamos ver essas diretrizes. A primeira que eles mencionam é o uso não comercial. Isso. Pedem para usar os arquivos para fins pessoais, não comerciais. Parece simples, mas onde que fica a linha na prática? Se eu usar uma imagem de um livro antigo num trabalho acadêmico que vai ser publicado numa revista que cobra assinatura, isso é comercial? E um blog educativo que tem anúncios? Essa é uma daquelas áreas cinzentas clássicas, né? A diretriz do jeito que está escrita parece mirar mais em impedir que alguém baixe milhares de livros e saia revendendo ou crie um serviço concorrente. Entendi, o abuso mais óbvio. Isso, para usos individuais, educacionais, de pesquisa, a interpretação geralmente é mais flexível, mas a ambiguidade está lá. O Google não define tintim por tintim o que é não comercial. Fica uma margem de interpretação e de risco para o usuário. O foco principal deles parece ser proteger o investimento e manter a ideia do acesso individual. Ok. A segunda regra: restrição a consultas automatizadas. Proibido usar robôs para baixar tudo em massa. Certo. Mas o texto também diz que eles incentivam o uso para pesquisa, tipo tradução automática, reconhecimento de caracteres, OCR. Ué, como assim? Proíbe, mas incentiva. É um equilíbrio delicado, né? E bem revelador. Eles não querem aquele scrapping massivo, descontrolado, que pode derrubar servidor ou ser usado para coisa errada. Claro. Mas, ao mesmo tempo, eles sabem o valor gigantesco desse monte de texto para pesquisa computacional linguística, história digital e por aí vai. Então, a solução deles é: olha, se você tem um projeto de pesquisa sério, que precisa de muito dado ou de usar consulta automatizada, fala com a gente. Ah, então tem um canal para isso. É um não para o uso indiscriminado, mas um sim, mas vamos conversar para quem pesquisa. Isso também lembra a gente dos desafios técnicos, né? A qualidade do OCR em texto antigo, com fonte diferente, layout complicado, às vezes o livro está meio estragado, nem sempre é perfeito. É um desafio para quem trabalha com esses dados em grande volume. Faz sentido. É um jeito de controlar sem fechar a porta para pesquisa séria. E a terceira diretriz: manutenção da atribuição. Aquela marca d'água do Google. Ah, sim, a famosa marca d'água digital. O pedido é para não tirar. E por quê? O texto dá duas razões. Primeiro, para informar outros usuários sobre de onde veio o material, sobre o projeto Google Books. Isso pode ajudar outras pessoas a acharem mais coisas. Segundo, funciona como um crédito para a iniciativa que tornou o livro acessível. Tipo a etiqueta da biblioteca? Exato. Ou assinatura numa pintura. É um marcador de origem, um ponto de referência. Ajuda a manter a visibilidade do projeto e, indiretamente, justifica o esforço e dinheiro investido. Ok, justo. Manter a atribuição. E a última, que parece ser a mais pesada,
Mantenha a legalidade. Sem dúvida. Essa é a mais crítica e volta naquela nossa conversa sobre a complicação do domínio público internacional. O texto é muito claro aqui, O que ele diz exatamente? que a responsabilidade final de garantir que o jeito que você usa um livro do Google Books é legal é toda sua, do usuário. O Google basicamente fala, olha, a gente está disponibilizando isso aqui com base no que a gente entende da lei, muitas vezes a lei dos Estados Unidos. Mas você aí, no seu país, é quem tem que checar se o seu uso específico está ok com a lei local. Eles tiram o corpo fora da responsabilidade final. Nossa, então o ônus da prova é todo de quem usa. E o texto ainda alerta que as consequências por violar direitos autorais podem ser severas. Isso coloca uma pressão enorme no usuário, né? Principalmente para pesquisador, criador de conteúdo. Exatamente. Levanta questões sérias sobre alfabetização jurídica na era digital, digamos assim. Quantas pessoas comuns realmente sabem como verificar o status de copyright de uma obra do século XIX de acordo com a lei do próprio país? Pouquíssimas, imagino. É um desafio enorme. A facilidade de acesso que a tecnologia dá bate de frente com a complexidade e a fragmentação da lei no mundo todo. Isso cria um risco real para pessoas e para instituições. A mensagem que fica é: use por sua conta e risco. É um lembrete forte de que a tecnologia correu na frente da harmonização das leis internacionais. E como isso tudo se conecta com a visão maior do Google? O texto termina falando da missão da empresa: organizar a informação do mundo e torná-la universalmente acessível e útil. Olhando para o Google Books como parte do ecossistema Google, a conexão com essa missão é bem direta, né? A plataforma serve para várias coisas que se encaixam aí. Primeiro, a preservação digital de um patrimônio cultural que poderia se perder. Importantíssimo. Segundo, ampliar radicalmente o acesso a esse conhecimento, derrubando barreiras geográficas, socioeconômicas, pelo menos onde tem internet. Terceiro, facilitar a descoberta. Indexar e pesquisar permite achar coisas em livros que talvez nunca fossem abertos fisicamente. Verdade. E, não podemos esquecer, embora o foco aqui seja o domínio público, a plataforma também serve de vitrine e descoberta para livros de hoje, com direitos autorais, ajudando o autor, editora, a achar leitor. É um projeto com muitas facetas. Então, resumindo nossa exploração de hoje, a gente viu essa jornada quase mágica dos livros físicos para o acesso digital global. Entendemos que o domínio público é uma ideia poderosa, um portal para o passado, mas que a aplicação é, bem, legalmente complicada e varia pelo mundo. E vimos o papel do Google, um facilitador tecnológico gigante, parceiro das bibliotecas, mas também alguém que põe regras claras para gerenciar os custos, evitar abusos e, principalmente, passar a responsabilidade legal final para o usuário. Exato. No fim das contas, a gente tem um acesso à história e ao conhecimento como nunca antes. Mas isso vem junto com uma necessidade de cautela e responsabilidade legal também sem precedentes. Perfeito. O que essa análise toda mostra é uma tensão fundamental, quase um paradoxo, no centro de iniciativas como o Google Books. Tem o ideal, nobre, poderoso, do acesso universal ao conhecimento, o sonho da Biblioteca de Alexandria digital. Sim. Mas esse ideal fica o tempo todo esbarrando nas realidades práticas e legais do mundo. Os custos gigantescos de digitalizar e manter tudo isso, a necessidade de ter mecanismos para evitar a exploração comercial que poderia acabar com o projeto e talvez o mais difícil de resolver: o emaranhado das leis de direitos autorais que não foram feitas para um mundo onde a informação cruza fronteiras tão fácil. É um equilíbrio tenso, contínuo, entre abrir as portas do conhecimento e manter algum controle para garantir que a coisa funcione e seja legal, ainda que a responsabilidade final seja delegada. E pensando naquele detalhe das marcas, das anotações dos leitores do passado, que ficam preservadas no digital, isso me deixou pensando aqui. Sim. No quê? Bom, se essas marcas físicas conectam a gente tão forte com o passado, que tipo de marcas nós estamos deixando hoje nas nossas interações digitais com a informação? Sabe, nossos cliques, downloads, comentários em plataformas, até os metadados que a gente nem vê. Interessante. Como será que os historiadores do futuro
vão ler esses rastros digitais? Será que eles vão contar uma história tão rica quanto as anotações na margem de um livro antigo? E qual é a nossa responsabilidade, sabe? Não só em acessar o passado, mas em criar, em cuidar e preservar o conhecimento digital de hoje de um jeito que faça sentido e seja acessível para as próximas gerações. É uma ótima reflexão. Fica aí a reflexão sobre o legado que a gente está construindo, ou talvez até perdendo, nessa nossa era digital.